Estudamos na aula passada o termo razão de contato, também chamado de grau de recobrimento, que indica o número médio de dentes em contato durante a transmissão do movimento. Uma engrenagem ela pode ter uma boa razão de contato, mas sofrer interferência decorrente do contato inadequado entre os dentes. Hoje, iremos estudar a interferência entre duas engrenagens, que acontece quando o contato ocorre na porção de perfil não evolvente do flanco do dente. Uma das formas de aliviar a interferência é realizando o adelgaçamento, que consiste na retirada de material na porção interferente do flanco dos dentes. Mas note que esse tipo de procedimento enfraquece o dente, diminuindo sua resistência. Na aula de hoje, estudaremos como identificar se um par de engrenagens sofre interferência, como evitar e corrigir esse fenômeno indesejado, já na fase do projeto. Vamos nessa? Olá, pessoal! Estamos de volta para falar um pouquinho de interferência, que é o contato entre os dentes que ocorre em mais de um ponto. Esse contato acontece na porção de perfil não evolvente do flanco, ou seja, quando o dente toca em outro abaixo do diâmetro de base, na porção não evolvente do flanco. Gera um mau funcionamento na transmissão. Esse contato ocorre abaixo do círculo de base e a interferência pode acontecer, por exemplo, entre a ponta dos dentes do peão e o filete ou raiz da coroa, ok? Que geralmente pode tirar material, ter problemas lá no engrenamento. A função do projetista é verificar na fase do projeto se vai existir interferência. Muitas vezes essa interferência é intencional, mas na maioria dos casos a gente não quer que aconteça. Por isso a gente determina um número mínimo que o peão deve ter para não existir a interferência e o número máximo de dentes que a coroa deve ter também para não existir a interferência. O que a gente tem que ter em mente é que quanto menor o número de dentes do peão, está mais suscetível a ter interferência. E quanto maior o número de dentes da coroa, também. Então, a gente tem que ter um equilíbrio nisso aí. Na aula de hoje, a gente vai começar os conceitos iniciais de interferência, mas na próxima aula, a gente vai ver equações que vão determinar esse número mínimo e esse número máximo de dentes, tanto do peão quanto da coroa, para que não exista a interferência. Na aula de hoje, a gente vai partir aqui dessa figura. Observe aqui que nós temos o ângulo de pressão, Φ, que nós temos chamado, tanto para o peão como para a coroa. Chamar aqui o peão de centro O1 e a coroa de centro O2. O ângulo de pressão, tanto do peão como da coroa, precisam ser iguais, então nós vamos chamar de φ. Normalmente esse ângulo é 20 graus, mas a gente já falou em aulas anteriores que ainda é usado 14,5, que está em desuso, e 25 graus também, mas há uma tendência de se usar mais o 20 graus. Temos aqui a linha de ação em vermelho. Observe aqui que do ponto C ao ponto D, essa distância faz parte da linha de ação, vai ser uma distância bem importante. E temos aqui um ponto B, observe aqui que a cabeça do dente aqui da coroa está marcada em destaque. Daqui a pouquinho a gente vai explicar que essa ponta do dente vai estar interferindo e causando interferência nesse sistema. Nós vamos aqui chamar de RB1 o raio de base do peão e RB2 o raio de base da coroa. Lembrando que o diâmetro de base é o diâmetro que a gente usa para formar a curva envolvente quando você está desenhando, por exemplo. Note que esse raio de base ele forma 90 graus com a linha de ação, uma vez que essa linha de ação é tangente às circunferências de base, ok? Das duas engrenagens. E temos também aí o raio primitivo do peão, que a gente vai chamar de RP1, e o raio primitivo da coroa, nós vamos chamar de RP2. Lembrando que o raio primitivo é a metade do diâmetro primitivo, que para engrenagens cilíndricas de dente reta é dado pelo produto do módulo vezes o número de dentes. Quando o diâmetro externo do peão ou da coroa interceptar a linha de ação dentro desse segmento aqui, que nós chamamos de CD,
ok? Que forma 90 graus com os raios de base, tanto do peão quanto da coroa. Quando o diâmetro externo do peão e da coroa estiver aí interceptando dentro desse segmento, não haverá interferência. Por isso que a gente colocou aqui um ponto B que está fora desse segmento, e aí essa parte aqui da cabeça do dente da coroa ia estar tendo interferência, ok? Então a gente vai ver como eliminar essa interferência já na fase de projeto. A gente vai falar mais na frente que uma das formas parece que já fica bem intuitiva, né? Se você diminui aí a altura da cabeça do dente, você já diminuiria essa interferência. Então, isso deve ser pensado na forma de projeto. A gente vai ver que tem outras formas mais interessantes de se eliminar essa interferência entre os dentes, que é o que a gente vai começar a mostrar na aula de hoje. Preste atenção nessas duas distâncias aqui, O1C e O2D, que seria do centro do peão até o ponto C e do centro da coroa até o ponto D. Observe aqui que o ponto B, como a gente falou, ia ser um ponto que está depois dessa linha CD, então ia gerar interferência. A gente pode ir até o ponto D. Então, nós dizemos que essas distâncias, elas representam o raio externo máximo para que não aconteça interferência. Se o peão tem um diâmetro maior ou a coroa do que esses raios máximos, vai ter a interferência. Essas duas condições são muito importantes serem respeitadas para que não aconteça interferência. Então, temos aqui que o raio externo, ou seja, o raio externo do peão tem que ser menor ou igual que a distância O1C. E o raio externo da coroa também tem que ser menor ou igual, só que agora a distância é O2D. Nós vamos aprender a determinar essas distâncias, ok? Observe que O1C, ela pode ser dada. Onde estaria O1C? Essa distância aqui, ela é a hipotenusa desse triângulo maior, ok? Então, a gente pode determinar ela utilizando o teorema de Pitágoras. Basta a gente fazer aqui a distância OD, que seria esse cateto ao quadrado, mais a distância CD, que seria esse outro cateto ao quadrado. Se a gente tira a raiz quadrada, a gente vai estar encontrando a hipotenusa O1C, ok? O1D é bem simples de determinar. Se você observar aqui, O1D, ok? Ele é o cateto desse triângulo menor aqui, de hipotenusa RP1. Como esse cateto ele está adjacente ao ângulo φ, então se a gente pega a hipotenusa RP1 e multiplica pelo cosseno de φ, a gente vai estar encontrando essa distância O1D. Observe que RP1 vezes o cosseno de φ é o raio de base da engrenagem 1, ok? Então, está aí determinado O1D. A gente vai agora querer descobrir a distância CD, mas para descobrir CD, observe aqui que a distância CD é dada pela distância CP, mas a distância PD seria dada pelo raio primitivo da engrenagem 1, vezes o seno do ângulo de pressão. Observe aqui que PD está oposto ao ângulo φ. Como a hipotenusa é o raio primitivo da engrenagem 1, olhando esse triângulo menor, então a gente multiplicando a hipotenusa vezes o seno do ângulo, ok? A gente vai encontrar o lado que está oposto, que é PD. Já a CP, se a gente quer determinar agora essa distância de C para P, observe que a gente pode partir aqui do raio primitivo da engrenagem 2. Uma vez que aqui também forma 90 graus, o raio primitivo seria a hipotenusa desse triângulo agora, e nós temos o raio primitivo da engrenagem 2 vezes o seno do ângulo de pressão, uma vez que CP está oposto a φ. Então, CP seria RP2 vezes o seno de φ. Se a gente faz essa soma, nós vamos encontrar CD, que é dado pela soma de CP mais PD. Somando esses segmentos, a gente vai ter aí que RP2 seno de φ mais RP1 seno de φ. Essa soma aí vai dar o segmento CD. Podemos colocar o seno de φ em evidência, que seria RP1 mais RP2, ou seja, a soma dos raios primitivos das duas engrenagens vezes o seno do ângulo de pressão. Em aulas anteriores, nós falamos do conceito de distância entre centros ou distância entre eixos, C, que é dado pela soma dos raios primitivos das duas engrenagens. Então, essa soma aqui seria igual a C,
que é a metade da soma dos dois diâmetros primitivos, ok? Então, a soma dos dois raios primitivos seria a distância entre centro e C. Então, temos aí o segmento CD. Vamos colocar aqui nessa tela O1D e CD, que nós calculamos anteriormente. Substituindo, a gente vai poder determinar o segmento O1C, que vai ser essa raiz quadrada de RP1 cosseno φ ao quadrado, mais C seno φ ao quadrado. Vamos tirar aí desses parênteses, vamos elevar RP1 ao quadrado, vezes o cosseno de φ ao quadrado, mais a distância de centro ao quadrado, vezes o seno φ ao quadrado. Então, se a gente tira essa raiz quadrada, temos aí o valor de O1C, ok? Então, o que é que a gente falou anteriormente? Que se o raio externo da engrenagem 1 ele é menor ou igual que essa distância O1C, com certeza não vai ter interferência. Como a gente gosta muito de trabalhar com diâmetro externo, por exemplo, a gente vai multiplicar por 2. Então, 2 vezes o raio externo seria o diâmetro externo. Ele tem que ser menor ou igual que 2 vezes essa distância O1C. Semelhantemente, a gente pode fazer isso comparando o diâmetro externo da engrenagem 2, que tem que ser menor que 2 vezes a distância agora O2D. Então, essa distância aqui de O2 até o ponto D, ok? Se o raio externo da coroa for menor do que a distância, né? No caso, em termos de diâmetro, o diâmetro externo seja menor que 2 vezes essa distância, não vai ter interferência. No caso aqui, como está fora da linha de ação, esse diâmetro externo da coroa ele é maior do que essa distância. Por isso, está provocando a interferência. Na nossa aula de razão de contato, nós fizemos um exercício onde tínhamos um peão de 13 dentes e uma coroa de 39 dentes com módulo 4, ok? Nessa aula, nós determinamos a razão de contato, que deu aproximadamente 1,58. Nós vimos que quando ela está acima de 1,2, já é um bom projeto. Vamos ver agora se essas duas engrenagens sofrem ou não interferência. Inicialmente, nós precisamos determinar os diâmetros primitivos da engrenagem para calcular a distância entre eixos, que vamos precisar aqui nessa forma. Então, o diâmetro primitivo da engrenagem 1 seria o módulo vezes o número de dentes. Então, aí, 4 vezes 13, 52 milímetros. O diâmetro primitivo da engrenagem 2, temos aí o módulo 4, que é o mesmo módulo, vezes o número de dentes, que é 39. Temos aí um diâmetro primitivo da coroa de 156 milímetros. Com o diâmetro primitivo, nós podemos determinar a distância entre centros, que vai ser a soma dividido por 2. Se a gente soma esses dois diâmetros, 52 mais 156 dividido por 2, vamos encontrar uma distância entre centros C de 104 milímetros. Vamos considerar o ângulo de pressão de 20 graus, que é um ângulo padrão. Em termos de comparação, vamos precisar determinar os diâmetros externos das engrenagens 1 e 2. O diâmetro externo do peão é dado por Z mais 2 vezes o módulo. 13 mais 2 vezes o módulo 4 ficaria 15 vezes 4, 60 milímetros. Já o diâmetro externo da coroa seria o número de dentes 39 mais 2 vezes o módulo 4. Temos aí um diâmetro externo de 164 milímetros. Iremos colocar aqui um resumo com diâmetro primitivo e diâmetro externo das engrenagens 1 e 2 e a distância entre centros, ok? Então, vamos determinar O1C. Então, seria a raiz quadrada do raio primitivo da engrenagem 1 vezes o cosseno ao quadrado do ângulo de pressão, que é 20 graus. Observe que o raio primitivo é a metade do diâmetro primitivo, a metade de 52 seria 26 ao quadrado, mais C ao quadrado, seno ao quadrado de φ. A distância entre eixos é 104, então ficamos aí mais 104 ao quadrado, seno ao quadrado de 20 graus. Se você fizer essas contas, vai encontrar que a distância O1C é 41,15 milímetros. Para o 2D, para essa distância, observe que a fórmula é bem semelhante. O que vai mudar é que vamos usar o raio primitivo da engrenagem 2. Como o diâmetro primitivo é 156, dividindo por 2, temos aí 78 ao quadrado, cosseno ao quadrado de 20 graus, mais 104 ao quadrado, vezes o seno ao quadrado de 20 graus. Fazendo essa operação e tirando a raiz quadrada, nós chegamos que a distância O2D é 81,47.
Para a comparação, vamos multiplicar essas distâncias por 2, que vamos comparar com o diâmetro externo 1 e o diâmetro externo 2, ok? Para o primeiro caso, temos aí o diâmetro externo de 60, tem que ser menor que 2 vezes 41,15, que daria 83,3. Então, a gente conclui que o peão não teria interferência, não sofreria interferência. Já a coroa, o diâmetro externo da coroa é 164, e não é menor que 162,94, que é o dobro de 81,47. Como o diâmetro externo da coroa é maior, então ela vai sofrer interferência. Uma das formas de remover a interferência seria diminuir um pouquinho a altura da cabeça do dente, ou seja, fazer um adendo curto, mas não é a solução mais inteligente inicialmente. Tem outras técnicas que na fase de projeto a gente já poderia determinar isso aí e não partir de trabalhar com um peão ou uma coroa sofrendo interferência. Note também que essa redução de adendo, tanto no peão como na coroa, ela deve ser prevista também já na fase de projeto. Como nós falamos no início da aula, na interferência ocorre o contato na porção de perfil não evolvente, ou seja, abaixo do diâmetro de base. Uma das formas de diminuir, aliviar essa interferência é fazendo um adelgaçamento. Nós vamos ver aqui essa animação que a gente tirou desse site aqui. Observe a animação nesse engrenamento aí de uma engrenagem com um número de dentes pequeno, engrenado com a cremalheira. Então, note aqui que essa área aqui embaixo, onde foi feito esse raio, essa curva, retirada esse material, é chamada de adelgaçamento, que é a retirada de material na porção interferente do flanco dos dentes. Então, esse procedimento alivia a interferência. No processo de fabricação por geração de engrenagem, observe que a cremalheira que está lá fresando o dente, ela já realiza esse adelgaçamento, esse raio aqui, então essa área aqui, que é retirada do dente para aliviar a interferência. Mas note que aí a gente vai estar enfraquecendo o dente, diminuindo a resistência do dente. Existem outras formas para diminuir essa interferência ou eliminar. Uma das formas seria, como falamos, modificando o adendo, a altura da cabeça do dente, ou do peão ou da coroa, modificando também a distância entre eixos, seria uma forma, ou até mesmo um ângulo de pressão. Aqui a gente não pode mexer tanto, porque é padronizado em 20 graus, mas por isso justifica-se usar, às vezes, um ângulo de pressão de 25 graus. Em muitos casos, são feitas as engrenagens corrigidas, uma correção no perfil. Ok? Futuramente a gente vai ter uma aula aí de correção de perfil de engrenagens. Mas observe aí, a gente queria frisar aí esse adelgaçamento, que é algo que tem que ser previsto na fase de projeto. Um conselho que a gente dá é que a preferência é não utilizar engrenagens que tenham interferência. Eu vou voltar àquele mesmo caso anterior, do peão de 13 dentes e coroa de 39, módulo 4. Observe também, interessante, que tinha uma razão de contato boa esse par, mas sofreu interferência. A coroa teve interferência, a gente viu aqui, ia ter problema lá no engrenamento. Se a gente modificar, por exemplo, esse ângulo de pressão para 25 graus, note que fica bem interessante, porque apenas 5 graus a gente pode tirar essa interferência. Se a gente substituir aí o cosseno ao quadrado de 25 graus e o seno ao quadrado de 25 graus nessa expressão, faz esse produto, efetua as operações, você vai encontrar uma nova distância, O2D, de 83,24 milímetros. Se a gente multiplica aí por 2, a gente vai ver que agora o diâmetro externo da coroa é menor que 166,48. E agora a coroa não sofreria o fenômeno da interferência. Então, observe que essa solução, inicialmente, é bem legal, mas qual o problema dela? Você vai estar colocando um ângulo de pressão maior e a gente vai ver que esse ângulo vai interferir nas forças no engrenamento, ok? Então, vai aumentar os esforços nos mancais, ok? E na própria engrenagem. Então, o ângulo de 20 graus é um ângulo que você coloca um esforço menor. Uma das melhores soluções para evitar interferência é trabalhar com o número mínimo de dentes do peão. Então, na próxima aula, a gente vai ver uma fórmula que a gente pode determinar, em função do ângulo de pressão, qual o número mínimo de dentes que o peão tem que ter para que ele não sofra a interferência. Da mesma forma, a coroa.
Para aquele peão, quantos dentes no máximo tem que ter a coroa para que não sofra interferência esse par de engrenagens? Lembrando que quanto menor o número de dentes do peão, ou quanto maior o número de dentes da coroa, no engrenamento ele vai ficando cada vez mais crítico. Na próxima aula, nós vamos deduzir fórmulas para determinar o Z1 mínimo e o Z2 máximos para que não aconteça a interferência. Gostaria que você deixasse nos comentários se já conhecia o conceito de interferência e também de adelgaçamento de engrenagens. Aproveita e deixa lá uma dúvida ou curiosidade sobre este assunto. Vou encerrar citando Romanos 6:23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Selá. Forte abraço, fiquem com Deus e até nossa próxima aula.